Oi pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Vamos mais uma aula então, falando hoje sobre instrumentos musicais. Quem não gosta de instrumentos musicais? Todos nós gostamos, de instrumentos musicais, alguns tipos de música, cada um com sua preferência. Algumas pessoas até sabem tocar algum instrumento musical, que não é o meu caso, eu não sei tocar. A origem dos instrumentos musicais é muito antiga e sua evolução acompanha a história das civilizações. Não há povo da antiguidade que não tenha feito uso de um instrumento musical simples. Isso mesmo, coisas do cotidiano, naquela época era o que tinha para ser feito. É bem provável que tenha aparecido antes mesmo da linguagem verbal. A música é uma linguagem espontânea e essencial para a humanidade. Todos nós gostamos de uma boa música, não é mesmo? A evolução dos instrumentos foi lenta e gradualmente, através dos séculos. Foi na primeira metade do século XIX, com o grande desenvolvimento da música orquestral, sobretudo entre 1810 e 1850, que os instrumentos musicais adquiriram as formas que até hoje são conhecidas por nós. Existem instrumentos de corda, sopro e percussão. Vamos conhecer algumas curiosidades, então, sobre instrumentos musicais italianos. A maioria dos instrumentos folclóricos utilizados para acompanhar danças e canções italianas são de origem antiga e imprecisa, não se sabe onde surgiu. Influenciados por diversas culturas que dominaram o território italiano nos séculos passados. Muitos instrumentos musicais populares foram inventados na Itália, incluindo o piano, o violino, a sanfona. Os italianos foram os desenvolvedores da música clássica. A Itália é também o berço de apresentações musicais especiais que os italianos chamam de ópera. Pesquisando os instrumentos musicais italianos, eu descobri um bem curioso, chamado bumbulu, também chamado de jarra. Nasceu na Sicília para transportar ou guardar água devido à forma invulgar e os materiais feitos de argila ou barro cozido em fornos de altas temperaturas. Foi adaptado, talvez acidentalmente, como uma ferramenta musical. De fato, o vento, ao entrar inadequadamente em sua embocadura, produz um som diferenciado. Galerinha do projeto Etnia nas Escolas, eu sou o Guilherme e hoje eu estou trajado de italiano para falar de um instrumento italiano chamado de friscaleto. O friscaleto, na verdade, ele é de origem grega, mas ele é muito utilizado na Itália. O friscaleto é feito de madeira do Mediterrâneo e ele pode medir de 12 até 30 centímetros. O friscaleto é muito parecido com a nossa flauta, né? A flauta que a gente conhece aqui no Brasil. Ele possui 7 furos para diferenciar as 7 notas musicais. Olha só, pessoal, como é que é o friscaleto. É bem parecido com a nossa flauta, mas ele é feito de madeira. E é isso, pessoal. Esse é o friscaleto. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre o tamborá. Ele é como se fosse um pandeiro, só que um pouquinho mais roxo. Como assim mais roxo? O arco dele é maior e sua pele é seca. Uma curiosidade é que ela pode ser pintada com passos de danças ou dependendo de sua região. Vou falar um pouquinho também sobre a castanhola. Ela veio da Itália, porém foi influenciada pelos espanhóis. Castanhola, como diz, ela vem da madeira da castanheira. E ela é presa por 2 fitas, tecido ou corda, para poder abrir e fechar. É 2 pedacinhos de madeira mais ou menos desse tamanho, ligado por um fio. Daí quando a gente bota entre os dedos assim, ela dá um som seco. É um instrumento de percussão e ela é bem legal. Também dá para fazer em casa, só que uma variação dessa em casa tem que fazer com 2 moedas em papelão. Então fica bem legal. E é isso. Olá, galerinha do Projeto Etnia na Escola. Eu vou falar um pouquinho sobre os instrumentos que surgiram lá na Itália. Vou falar sobre um grupo de instrumentos que é o cordofone. O cordofone é aqueles instrumentos de cordas que o som sai pela vibração, onde se usa dedos, unhas, palhetas para poder tocar.
E eu vou falar um pouquinho mais sobre um deles, que é o violoncelo. Vocês já ouviram falar sobre o violoncelo? O violoncelo, assim como o violino, é um instrumento que surgiu lá na Itália. A sua primeira aparição foi lá em uma coleção de sonatas italianas anônimas, por volta de 1665. Mas ele não era como a gente conhece hoje, ele foi sofrendo modificações. Com essas características que conhecemos hoje, ele só foi visto por volta de 1680, estabelecida pela família Stradivari. Ganhou seu nome devido ao termo violoncino, diminutivo de um instrumento italiano do século XVII, chamado violone, precursor do violoncelo. Também não podemos deixar de citar um instrumento acordeão, que é um instrumento de fole, de cana e aerofone livre. Foi e continua sendo um instrumento muito popular nas tradições italianas. Muito bom, não é mesmo? Descobrir sobre curiosidades musicais. Fazendo minha pesquisa sobre instrumentos musicais, eu descobri uma coisa muito interessante e resolvi fazer um instrumento musical. A base dele é bambu. Eu tinha bambu em casa, então eu resolvi fazer o meu instrumento musical. Ele se chama pau de chuva ou pau de ritmo. Então foram feitos com 2 pedaços desse aqui, ó. Eles estão emendados. A professora Neuza então decorou, fez uma decoração e colocou aqui dentro arroz. Aí fez um som bem interessante, olha só. Até parece o barulho de chuva mesmo. Eu amei o meu instrumento musical. Diz pra mim, Ismael, qual foi o instrumento musical que te deu inspiração para confeccionar? Fala aí pra mim. Oi, bom, eu fiz um instrumento de percussão. E esse instrumento, ele é um pouquinho grande. Vou pegar aqui pra você. Eu fiz um carrom. O carrom é um instrumento de acompanhamento musical, como se fosse uma bateria, só que é uma caixa. E tu, Bianca, fez o quê? Oi, Ismael! Eu também vou fazer o meu instrumento e ele vai ser o xilofone. O xilofone ele é um instrumento de percussão que ele é geralmente feito com madeira, né? E aqui eu tenho um mini xilofone, ó. Ele faz som, dependendo do comprimento dele, ele faz sons diferentes. A gente vai usar esse mesmo princípio, só que com copos de vidro e água. Aí a gente bota um pouquinho de água. E olha só que legal. E quanto mais água a gente bota, mais grave fica o som. Ó, viu que mudou o som? Dependendo do tamanho da taça, o som vai ser maior. Se a taça for pequenininha, que nem essa aqui, o somzinho vai sair menor. Aqui eu vou fazer com 2 taças iguais, para mostrar como o som é diferente. E é isso. Esse aqui foi o meu instrumento. E você, Guilherme? O que você fez? Bianca, então, eu também fiz o meu instrumento musical. É um clarinete. Faz barulho, quer ver? Olha que legal, pessoal. É bem fácil de fazer. Olha só o que eu usei. Um cano PVC, uma latinha de alumínio, um caninho aquele de chuveirinho, uma sacola plástica. Olha só, gente, é muito fácil de fazer o seu instrumento. Espero que vocês também façam de vocês, hein? Tá bom? Eu espero as fotinhos, vídeos de vocês gravando, tocando música. Vai ser bem legal.